Abra sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 8, e o versículo 7. Vou deixar como texto base. Livro de Cantares, capítulo 8, versículo 7. O título da nossa palavra é O Cristão e a Sexualidade. Cantares, capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente o desprezariam. O livro de Cantares, ele mostra a relação tanto sexual e amorosa de Salomão com a sua esposa Sulamita, de uma linguagem viva, uma linguagem bela, uma linguagem apaixonada. Não venham para cá torcer teologicamente, dizer que o livro de Cantares é um livro que fala uma figura de Cristo com a igreja. Negativo. É um livro que fala da relação sexual de Salomão com a sua esposa e do seu amor para com ela. Essa aqui é a base. Agora, para a gente começar aqui de maneira bem sintética, você tem que entender a diferença de sexualidade para sexo. A sexualidade, ela envolve toda a vida do ser humano. Ela se manifesta através de palavras, de gestos, de afetos, de carinho. Não exclusivamente do ato sexual. Sexo é aquilo que define anatomicamente a sua diferença de masculino e feminino, a definição, né, que você é ou do sexo masculino ou você é do sexo feminino. Você não pertence a nenhuma outra categoria a não ser uma dessas duas. Gênero, masculino e feminino só na gramática. Você pertence ao sexo masculino ou ao sexo feminino. E uma das provas mais espetaculares é que se pegar o fragmento de um osso, de um ser humano que viveu, se a arqueologia, numa escavação, pegou o fragmento do osso de uma lasca de um osso, de um ser humano que viveu 1000 anos, 2000 anos atrás, a ciência vai determinar se é masculino ou feminino. Que coisa espetacular. Está impregnado em todo ser humano a sua identidade sexual, porque o sexo é biológico. O indivíduo pode adquirir outros comportamentos sexuais, como qualquer outro tipo de comportamento fora da sua natureza. Por algum acaso alguém nasceu para fumar? Mas o homem fuma. Por algum acaso alguém nasceu para cheirar cocaína? Mas o cara cheira. Porque o ser humano é um ser inteligente e pode adquirir comportamentos fora da sua natureza. Ok? A pergunta é, que vocês já sabem, mas como tem aqui, a gente tem que ser pedagógico, é quem fez o sexo? A primeira é uma introdução, número 2 é quem fez o sexo. Bem, Deus fez o homem e fez o homem por completo. Deus não fez o homem e não chamou o diabo para fazer o sexo. Foi Deus que fez tudo que existe no ser humano. Agora, interessante é que quando Deus fez todas as coisas, em último lugar o homem, em Gênesis 1:31, na conclusão da criação, diz assim: e viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. Conclui-se então que o sexo é uma coisa muito boa. Porque tudo que Deus fez é muito bom. Certo? Uma outra coisa aqui, que é importante, estou frisando, mais uma vez, é que Deus fez macho e fêmea. Deus não fez andrógenos ou bissexuais. E a imagem de Deus é refletida no macho e na fêmea, como diz Gênesis 1:27. Macho e fêmea os criou, à sua imagem e semelhança. Portanto, o sexo feminino não é inferior ao sexo masculino.
ambos representam a imagem de Deus. Há agora, em número 3, uma outra pergunta para a gente responder. Para que Deus fez o sexo? Primeiro, foi Deus que fez o sexo. Então, número 3, para quê? Por qual motivo Deus fez o sexo? Número 1, uma marca do Criador na sua criação. O sexo é uma marca do Criador na criação. Tanto na espécie humana como nas diferentes espécies, o sexo cumpre 3 funções principais. Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade, 2 diferentes que se completam. Porque eu nunca vi num jogo de quebra-cabeça 2 iguais se completarem. Uma coisa bem simples para você ver. Se completam é diferentes. E fecundação. Então, tente botar a prática homossexual aí para ver se dá certo. No propósito, porque Deus fez o sexo. Vou repetir. Isso é uma marca de Deus na criação, e tanto na humana como nas diferentes espécies que Deus fez, 3 funções. Dualismo, complementariedade e fecundação. Segundo lugar, sobre essa questão, por que Deus fez o sexo? Deus fez o sexo para que experimentássemos prazer. Porque o ato sexual atinge todos os sentidos do ser. Os sentidos físicos do ser humano. A visão, o tato, o olfato, o paladar. Atinge a audição. Agora, preste atenção a isso aqui. A sexualidade, a prática sexual, a sexualidade, desperta no ser humano o interesse de união. Deus fez o sexo para saciar a fome de intimidade que o ser humano possui. Então, Deus fez o sexo, porque Deus fez um ser social. Deus não fez um ser que é isolado. A marca, a base do ser humano é que ele só se desenvolve a partir das relações sexuais. Então, o sexo, ele desperta um desejo de união. E um dos motivos pelo qual Deus fez o sexo é para satisfazer um desejo de intimidade que o ser humano possui. Agora, presta atenção. O ideal de Deus para as relações sexuais. Qual é o ideal de Deus para as relações sexuais? Bem, um homem e uma mulher que se fazem um. Relacionamento monogâmico. Ok? O relacionamento monogâmico, que é o verdadeiro casamento. Isso você pode ver em Gênesis 2, 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ratificado por Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 8. E aí o pessoal vem dizer... Estou só aproveitando para falar, porque eu já ri, porque não conhece a Bíblia. Jesus nunca falou contra a prática homossexual. Meu filho, se você nunca leu a Bíblia, eu não posso fazer nada. Jesus ratifica o princípio da criação. Portanto, como está escrito, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então Jesus está reafirmando que a relação do ideal de Deus é o homem com uma mulher. Não vem com esse blá 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 de ativismo gay, de conversa fiada, dizendo que Jesus não falou nada contra. Não leem a Bíblia, então falam a raneira. Querem usar a Bíblia para adaptar para o seu pecado. E a Bíblia não é adaptável para o pecado de ninguém. Eu e você que temos que nos submeter à palavra, e não a palavra submeter a nossos comportamentos ou caprichos. Esse aqui é o ideal de Deus. Agora escute isso, que é incrível, é espetacular. O matrimônio, o marido e a mulher, eles refletem o mistério da Trindade.
A única relação na Bíblia que se usa a mesma definição para a relação da Trindade é o casamento. Jesus falou em João 10,30, eu e o Pai somos um, unicidade. E a mesma palavra na criação, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, unicidade. A coisa é tão extraordinária que o caráter de Deus se manifesta na carne. Unicidade são dois que se fundem. Diferente para unidade, que são dois que se juntam. Unicidade é isso aqui. Unidade é isso aqui. Diferença muito monstruosa. Então, se o ideal de Deus para as relações sexuais é o relacionamento monogâmico, e aí então você faz uma pergunta, não é? Se esse é o ideal de Deus para a relação sexual, e as outras relações sexuais? Qual é a diferença do ideal de Deus para a relação sexual para as outras relações sexuais? Qual é a diferença? Primeiro, o que eu já acabei de falar, é que no ideal de Deus se forma uma unicidade. São dois que se fundem para ser um. Nas outras relações sexuais se forma uma unidade, é dois que se juntam. Na relação do ideal de Deus há uma inocência erótica, não há culpa. Existe uma inocência erótica. Nas outras relações, muitas vezes há medo, muitas vezes insegurança. Tem satisfação carnal? Tem. Mas não tem a satisfação de serem uma só carne. Isso é uma atribuição exclusiva do ideal de Deus. Um homem e uma mulher que se tornam um. Agora, essa observação aqui que eu vou fazer é muito importante. Não custa nada fazer. Qualquer outro tipo de relação sexual fora do ideal de Deus é pecado. É como a palavra no Novo Testamento para englobar todo tipo de relação sexual fora do casamento, a porneia, a prostituição, isso é, as relações sexuais ilícitas. Quais são? Relação sexual entre solteiros, relação sexual extraconjugal, relação sexual em pessoas do mesmo sexo, relação sexual com animais, relação sexual com crianças, e vai por aí afora, que em Apocalipse 21:8 diz, fornicários. Todo aquele que comete o pecado das relações sexuais ilícitas vão para o inferno. Apocalipse 21:8. É para quem crê na palavra. Não estou perguntando se você gosta ou se você não gosta, porque as coisas de Deus é para quem crê. Então eu queria deixar aqui bem claro. Tá? E na Bíblia tudo que é pecado gera consequências. Não tem conversa. Agora, vamos para princípios da intimidade. Vamos sair do Antigo Testamento, que eu estava aqui em Cantares, e agora você vai para 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá, me acompanhem, por favor. A Bíblia é um espetáculo. Vamos para os princípios da intimidade. E o pessoal pensa que a Bíblia é um livro retrógrado. Ah, Senhor da glória, eu vou dizer coisa hoje aqui que vai sair gente de cabelo arrepiado aqui hoje. Outros vão sair bem contentes. Vamos lá para os princípios da intimidade. 1 Coríntios capítulo 7, é do versículo 1 ao 5, e vamos acompanhar. Versículo 1 e 2. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, isso é, da porneia, das relações sexuais ilícitas, cada um tem a sua própria mulher. Está aqui Paulo ratificando a criação que Jesus falou. E cada um tem o seu próprio marido.
Então, Paulo, da abertura, já está dizendo, se você pode viver sem mulher, ok. Mas se não, é melhor você ter, do que você cometer o pecado que vai levar você para o inferno e vai te separar de Deus. Essa aqui é a primeira dica que o apóstolo Paulo está dando. Agora, olha que lindo o versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Isso aqui significa o marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o marido. Casamento não é satisfação sexual de apenas um dos lados. Está aqui na Bíblia. Eu estou citando Bíblia, B-I-B-L-A. Não estou citando o livro de Flávio Josefo, ou do Dr. Von Ham, o teólogo não sei quem. Eu estou falando da Bíblia. Estão fazendo uma exegese do texto, a interpretação do texto. Que Paulo está falando aqui de princípios de intimidade. Agora escute, versículo 4, esse aqui é quentíssimo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. O apóstolo Paulo está dizendo que o corpo da mulher é inteiramente do marido, e o corpo do marido é inteiramente da mulher. Ô, manto! Aqui, eu estou lendo a Bíblia para você. O que você tem que entender é que se um pertence ao outro totalmente, o que pode ou não pode na relação sexual é problema desses dois que se tornam um. Você não se faz um com o pastor da igreja. Você não se faz um com a tua mãe ou com teu pai ou com o conceito daquela irmã santa. Você não se faz um nem com Deus. Nem com Deus você se faz um. Você se faz um com o cônjuge. Portanto, nem Deus botou a colher na linguagem popular da intimidade de um casal. Só diz que o corpo dela pertence ao marido e o dele pertence à esposa. Agora, como Deus é espetacular e conhece tudo, Deus estabelece um princípio, porque Deus conhece a força do macho, que está em 1 Pedro 3,7, na primeira parte do texto. Marido, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento, dando à mulher a preferência. Senhoras, gostaria de informar que quem tem a preferência sexual são as mulheres e não os machos. Portanto, meu caro machocho, você não faz com a sua mulher o que você quer contra a vontade dela, porque ela é que tem a preferência sexual no casamento. Como Deus conhece a força bruta do homem, então, para o homem não impor a sua vontade, Deus estabelece que na prática sexual, quem tem a prioridade é a mulher. Eu estou lendo Bíblia. Volto a afirmar, eu estou lendo a Bíblia. Agora, olha que coisa incrível o versículo 5. É muito interessante o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O apóstolo Paulo está falando de prática sexual ativa. O apóstolo Paulo está dizendo que a prática sexual não é uma decisão isolada, mas mútua. A prática sexual não é uma negociação de troca de mercadoria. Olha, se você fizer o que eu quero, essa noite tem. Mas se você não fizer o que eu quero, neca de pitibiriba. Está negociando, filha? Está negociando, irmão? Olha. Se você fizer a comida que eu gosto, daquele jeito, hoje à noite nós temos uma conversa em particular. Que papo é? Está negociando?
Isso virou mercadoria para negociar? Ou então, chega um irmão, tanto faz. Eu fiz um propósito com Deus de 30 dias de jejum. O problema é teu. Tu faz o jejum que tu quiser, na hora que tu quiser. Mas tem que visitar a congregação. Irmão, olha aqui, ó. Olha o que vai vir a coisa mais séria aqui para você entender. Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é Bíblia. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Vamos fazer 30 dias de jejum? Vamos embora. Um acordo entre o homem e a mulher. Vamos nos santificar. Tem propósito, não tem nenhum problema. É acordo. Não é decisão unilateral. Eu resolvi com as minhas colegas da igreja, meu grupo na igreja, nós resolvemos jejuar 30 dias. Não combinou com teu marido, não, filha? Não vale nada. E a mesma coisa o homem. Olha, nós obreiros. Depois me chama se alguém combinar isso. nós obreiros, estamos agora há 30 dias nos santificando. Não vale nada, tem que combinar com a esposa. Agora, olha o espetáculo que é a Bíblia. Olha o final do versículo 5. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, falta de controle. Paulo está dizendo que a prática sexual, ela é ativa. Ei, pastor, quantas vezes por semana? Quantas vezes você se permitir, é problema seu com a tua esposa. Mas ela é ativa. E está dizendo aqui que você não pode jejuar indeterminadamente por causa da vossa incontinência, falta de controle e fazer uma bobagem. É isso que Paulo está mostrando aqui para você. Agora, ao analisarmos esses 5 versículos, ao fazermos uma análise desses 5 versículos, a gente chega à seguinte conclusão: que no ato sexual do marido com a mulher, os cônjuges são livres para crescerem e se desenvolverem no prazer e no corpo um do outro. Agora, aguce seu ouvido para ouvir essa declaração. A intimidade requer luta de almas antes da harmonia de corpos. Eu vou repetir e vou te explicar. A intimidade requer luta de almas antes da harmonia de corpos. O jeito que você é, o jeito que você trata, o jeito que o outro é, para se ajustar. Não se ajusta nos corpos sem que não haja um ajuste na alma, na vontade, nas emoções, nos sentimentos. Agora, queridão, escuta isso aí. A prática sexual no casamento é um prazer sem reserva. Não estamos em uma relação para sermos julgados por ninguém. Você não está numa relação para o outro vir dizer o que você faz ou deixa de fazer. Você não está nessa relação, é só você ler os 5 versículos e você vai entender o que eu estou falando. Você não está numa relação para ser julgado por alguém. Isso aí que você está fazendo aí com a sua mulher, essas coisas aí, isso é pecado, porque Hebreus 13:4, aí vem a torção do texto. Venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Para a heresia está fraco. Continua o versículo. Porque os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Leito sem mácula é o leito da fidelidade. Leito maculado é o leito da infidelidade. Deus vai julgar isso. Não tem nada a ver com que tipo de relação você está tendo com a tua mulher. O que pode e não pode é vocês que têm que decidir. Não pergunta ao pastor, não. E nem pergunta a Deus. Porque é uma decisão do casal.
Porque minha bisavó, ou melhor, minha tataravó passou para tarará, e depois passou para trisavó, e passou para bisavó, e passou para minha mãe, tudo que pode e que não pode. Bem, um bando de atoladas. Porque, primeiro, a tua trisavó não casou com teu marido, nem a tua bisavó, nem a tua avó, nem a tua mãe, e vale para o homem também. Porque meu trisavô ele fazia isso e fazia aquilo, meu bisavô também fazia a mesma coisa, e meu avô também não era brincadeira, repetia, e meu pai também, só que tu não casou com nenhuma dessas mulheres que teu trisavô, bisavô, avô, pai casou, você casou com outra mulher. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para os machos, com todo respeito. É evidente que quem tem a preferência na relação sexual são as mulheres, já está aqui na Bíblia, já citei 1 Pedro 3,7. Agora, eu vou dizer uma coisa para os senhores com muito respeito. Irmão, com todo respeito, onde é que um homem inteligente que ama a mulher não leva a mulher para êxtase que ele pode ter na relação sexual? Meu filho, tu está muito fraco. Com todo respeito, tu é muito ruim, compadre. Ou tu não gosta muito da fruta e só cumpre a funçãozinha para não ficar chato? Porque o que um homem não leva uma mulher, rapaz? Não precisa de violência, não precisa de estupro. Eu vou dizer coisa séria aqui. Vocês sabiam que tem mulheres no casamento que são estupradas? Você está pensando que eu estou falando aqui uma brincadeira? Eu sei o que é que eu estou falando. Eu sou pastor e sei o que é que eu estou falando. Mulheres que são estupradas no casamento. O cara pega a mulher à força, só quer fazer as coisas à força porque ele tem um tesão. Português bem claro. Porque a prática sexual dele lá de fora era isso. Forçar mulheres. Violentar mulheres. Então ele vem para o casamento e vem com esse mesmo espírito do Satanás. E pensa que a mulher é um objeto dele. E quer violentar, e quer botar para quebrar e fazer força para a mulher, pensando que isso ele vai conquistar alguma coisa. O que é que um homem com inteligência, com afeto, carinho, amizade, relacionamento, somebody love, não vai levar a mulher? Está faltando, meu filho. E também, minha irmã, querida serva do Senhor, porque há uma diferença da criação da mulher para o homem, vocês sabem, na sociedade. Muitas vezes as mães, porque vem com uma tradição de relação sexual e já impõe, passa para as meninas. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não deixa, isso aqui não deixa. Não faz isso aqui. O homem não. O pai não passa para filho. Na maioria dos casos, o que pode e o que não pode. Isso é meu garoto. Espadachim. Isso é espada, isso é fera. O homem não está nem aí. Aí vem para um casamento e a mulher cheia de coisa e não. Tira a mão daqui, tira a mão dali, tira a boca não sei de onde, não bota isso, não põe aquilo, não sei o que, baragubaco e tal. Cheia de porcaria. Acorda, serva do Senhor. Sabe o que eu fico impressionado? Uma vez um cara disse assim para mim, ele já faleceu, é que dirigia meu programa. Cara, da pá virada. Aí uma vez eu até numa conversa assim com os caras, eu cheguei, aí o cara falou assim, para que chegou o pastor, não vamos continuar com esse assunto. Eu falei, qual é o assunto? Um riu pro outro, qual é o assunto? Está falando aqui que a gente, que com a minha mulher em casa é até a página 3. Mas com as outras aí de fora, não tem limite de página. Eu falei, rapaz, olha que coisa interessante, com a minha não tem limite de página, e com as lá de fora não tem página nenhuma. Aí ganchos, falei, rapaz, você acha que Deus fez um homem para viver em unicidade com uma mulher, cheio de besteira,
Igual eu vi um filme agora dos judeus ultra-ortodoxos, judeus ultra-ortodoxos, que o cara, na hora de ter relação sexual com a mulher, vem com coberta, vem com tudo em cima, cobertor, coberta, tudo, nenhum pode ver o outro. Negócio de maluco, cara. Cheio de tabu e a cabeça cheia de fantasia. E a hipocrisia com os metidos a santo, que tinha vida devassa fora da igreja, aí vem para a igreja e ele acha que porque ele tinha aquelas práticas com devassidão lá fora, então aqui essa mulher é a santa das santas. Não posso fazer nada porque eu fazia lá fora. O problema é seu, o que você fazia lá fora com as prostitutas, meu chapa? Você quer colocar a tua mulher no mesmo balde? Querer comparar a tua relação com a tua mulher com a relação do quê? Com a mulher lá de fora? E por causa disso, aqui a minha mulher, então eu fico só imaginando o que eu podia fazer com essa serva. Eu só fico pensando, mas não vou fazer. Então o idiota é você. Porque, como eu disse, no casamento é uma inocência erótica, não há culpa. Agora, um outro assunto aqui, porque daqui a pouco eu vou te mostrar na Bíblia, eu vou voltar para Cantares, para relações sexuais explícitas. Não é implícita, explícita, vou te mostrar na Bíblia. Problemas sexuais que atingem homens e mulheres. Né? Uma pincelada bem rápida. Tá? Mulheres. Muitas vezes a questão hormonal da mulher, que vai gerar baixa de libido, certos tipos de remédio que a mulher pode estar tomando para combater uma doença que vai diminuir a libido, e também o período da menopausa, que diminui a libido da mulher. Vou falar aqui coisa só da mulher. De homens, né? Problemas sexuais de homens. Até 30 anos de idade, a ejaculação precoce, que é produzida por insegurança e ansiedade exacerbada. Disfunção erétil em homens abaixo de 50 anos pode ser produzida por hipertensão, estresse. Tá? Estresse. Homens acima de 50 anos podem ter disfunção erétil por alguns motivos, diabetes, questões hormonal no homem também, baixa de testosterona, também por problemas graves na próstata. Agora, questões sexuais em homens e mulheres, depressão e traumas. Depressão é uma das doenças mais horrorosas, que faz a pessoa perder o desejo da vida, que dirá o sexual. Então, a depressão é um instrumento poderoso contrário à prática sexual. Se perde prazer, se perde desejo. E não é porque o cara é frouxo, quando se diz o homem. É porque ele precisa tratar da depressão. Ou traumas que a pessoa carrega. Ou de abusos. Traumas na área sexual. E por falar nisso, aqui na igreja sede, aqui no Rio, nós temos um irmão, psicólogo, especialista em traumas. Especialista. Com 3, 4 sessões, ele tem, pelos traumas que ele passou, como é que Deus levou ele a estudar isso, com 3 ou 4 sessões, usando técnicas, ele desvencilha uma pessoa de traumas. Como é o nome dele, Lisete? Cadê ele? Fica aí de pé aí, ô cara. Alexandre. Ali, ó. Ele é psicólogo. Aí. Não tenha... Obrigado, Alexandre. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Uma coisa do homem. Homem tem medo de médico e de hospital. Está aqui minha esposa, estou pregando na frente dela. Meu filho, se eu sentir alguma coisa normal, eu corro para o hospital e para médico. Tem homem não. Morro aqui, mas não vou. E na área sexual, então, o cara fica fugindo da mulher. Fugindo da mulher.
Rapaz, hoje tem solução para tudo. Tem solução para impotência. Tem solução para ejaculação precoce. Tem solução para tudo. Vai buscar ajuda, cara. Aí você vive num matrimônio problemático. Porque você tem que entender uma coisa. Casamento não é só sexo. Mas sexo é o termômetro do casamento, porque sexo é o ápice da intimidade. E casamento que não tem intimidade está fadado ao fracasso. Você tem que entender que a relação mais importante da tua vida aqui na Terra é o matrimônio. É a relação mais importante que você tem. Então te cuida. Busca ajuda. Isso vale para homens e para mulheres. Questões emocionais e de trauma, questões de depressão. Muitas vezes tem que ir no psiquiatra, porque psicólogo não passa remédio. E tem depressão que só com terapia medicamentosa. E você tem que ir. Porque Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Que ignorância é essa? De não buscar médico na hora que precisa. Vamos voltar a Cantares para a gente ver relações sexuais explícitas. Manto. Já estou perto do final. Vamos voltar para Cantares. Número 1. Escute essa. Salomão e a Sulamita estão nus, um olhando para o outro, eles não se envergonham. E aí você vai ver vai ver Salomão falando da Sulamita. Ela está nua na sua frente. E depois você vai ver a Sulamita falando de Salomão, ele está nu na sua frente. Vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Estamos em Cantares. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo como o rebanho das cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e dos quais todas produzem gêmeos, nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como o fio da escarlata, e o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus 2 peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte de mirra, outeira do incenso. Agora o versículo 7. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Porque ele sabe que ela é toda formosa e que ela não tem mancha? Porque está vendo ela de roupa? Porque está vendo ela com vestido longo? Ou só com o zoinho de fora? Não, é porque ele está vendo ela. Tu és toda formosa, amiga minha. Em ti não há mancha. O cara prescutou. Porque manchas você só pode ver num corpo inteiro e elas são pequenas. Então o cara fez a análise minuciosa da serva. Ele está vendo ela inteiramente nua. Agora vamos ver ela falando do Salomão inteiramente peladão. Meu irmão, isso aqui é Bíblia. A Bíblia é um estouro. Capítulo 5, do versículo 10 ao 16. Agora ela vai falar sobre ele. E é interessante a linguagem, eu te explico o que significa. O meu amado é cândido e rubicundo. Sabe o que significa isso? Ele é claro e avermelhado. O meu amado é cândido e rubicundo, aquela pele avermelhada. Ela está vendo ele inteiramente nu e você vai ver aqui. O que ela vai dizer?
Ele traz a bandeira entre 10.000, a sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como das pombas junto às correntes das águas. Lavados em leite e postos em engastes, a sua face são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que têm gastadas as turquesas. O seu ventre como alvo marfim. Ele é branco, é um cara brancão, coberto de safira, as suas pernas como coluna de mármore fundada sobre bases de ouro. Ah, meu Senhor, o seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. Eu vou te dizer o que é isso aqui. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Como é que ela sabe que ele é totalmente desejável? Ele estava de terno? Estava de túnica. Agora, o que tu acha quando ela está dizendo aqui, ô mistério de Jesus, o seu aspecto como o Líbano, excelente como cedros? Ah, vai ver como é que é o cedro do Líbano. Não curva nem quebra. É duro e firme. Olha o que ela está falando do cara, meu irmão. Só não pode a irmã dizer, lá de casa é igual uma palmeira, maleável. Aí, meu irmão, estou mostrando Bíblia, rapaz. Vamos deixar de besteira. Agora vamos mostrar a relação sexual explícita. Velho Salomão, velho de guerra. Ele não era brinquedo, não, irmão. Besta é tu. Olha o cara aqui, há mais de 3.000 anos atrás. Só para tu sentir o drama de como é que era Salomão. Capítulo 7, do versículo 1 ao 8. Vamos ver ele pegando a irmã. Agora vamos ver o cara pegando a irmã. Está aqui no texto, meu filho. Está na Bíblia, irmão. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo, com uma taça redonda que não falta bebida. Bota Guaraná, irmão! Está aqui, eu estou lendo a Bíblia. O teu umbigo como uma taça redonda que não falta bebida. Ah, eu tenho que dizer, eu vou dizer, peraí, eu tenho que dizer, senhor. Você tem uma coisa que o seu pastor não é ter medo e vergonha de dizer o que está na Bíblia. Você já viu o tamanho do umbigo? Você já viu se encher um umbigo de vinho para onde vai? Ah, meu Senhor da glória, para onde correu o vinho, Jesus? Acorda os irmãos da crença, pelo amor de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Aqui, o teu ventre como um monte de trigos cercados de lírio. Está falando da genitália da mulher, rapaz. Ai, olha aí. Os teus 2 peitos como 2 filhos gêmeos da gazela, o teu pescoço como torre de marfim, os teus olhos como o viveiro de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim, o teu nariz como a torre de Líbano, que olha para Damasco, a tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo, os cabelos da tua cabeça como a púrpura, rei que está preso pelas suas tranças, quão formosos, quão aprazível és, ó amor em delícia. Agora segura aí. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus 2 peitos, os cachos de uva. É para quê? Para ficar olhando a uva? Olha o que ele vai dizer aqui, meu irmão. Está aqui, ó. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, então os teus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração, todo o ato sexual, há um batimento cardíaco, há uma aceleração cardíaca. Meu filho, olha aqui o que a Bíblia está dizendo. E o cheiro da tua respiração como das maçãs. Em relação
sexual explícita. O que você tem que entender sobre a relação sexual, que pecado é fora do casamento. É isso que você tem que entender. Meus queridos, as relações sexuais atendem às 4 áreas do ser humano. Olha como é que o diabo é terrível para perturbar isso. Para você não se realizar no ato sexual até com seu marido ou sua esposa. Primeiro, na área física. Quando há o prazer, há uma descarga de endorfina, o calmante natural. O mais poderoso calmante que existe. Quando o homem e uma mulher têm um prazer no ato sexual, há uma descarga de endorfina que vai dizer, o cérebro vai dizer para todo o corpo, está tudo bem. Atende a área física, atende a área psicológica, a autoestima, a pessoa se sentir desejada e realizada. Atende a área sociológica, porque o casamento que tem intimidade, esse casal reflete isso para os seus filhos e também a perpetuação da espécie. E o ato sexual atende, segura aí, meu irmão, a área espiritual. Não. Sexo com área espiritual, vamos para a Bíblia, 1 Pedro 3,7, eu vou continuar. Marido, tenhais relações sexuais com vossa esposa com entendimento, dando à mulher a honra como vaso mais fraco, para que as vossas orações sejam respondidas. O sexo no casamento atende à área física, psicológica, sociológica e espiritual, gente. Olha por que o diabo quer colocar problema no teu relacionamento sexual. Olha o que o diabo quer que você viva separado da sua mulher e não tem intimidade. Não tem resposta de oração. Pode jejuar, pode orar 10 horas por dia. Se você é casado e não tem a intimidade com a sua esposa, tua oração não tem resposta. Eu não estou falando, irmão, por favor, alguém que está com problema, teve câncer na próstata, que qualquer homem pode ter, aí vem outros problemas, está em tratamento a mulher. Eu não estou falando, eu estou falando do normal, meu irmão. Por birra, por briga, por gênio, por contenda, por machismo, por força, por violência, por uma série de dados que faz com que um homem se separe de uma mulher. Eu vou concluir a minha palavra dizendo o seguinte, só para lembrar você que o relacionamento do homem e de uma mulher é comparado à relação de Cristo com a igreja. Efésios capítulo 5, do 22 ao 25. Lá tem os princípios e os parâmetros para o casamento se dar bem. As feministas gostam de dizer que a Bíblia é antiquada. Mulher, obedecei a vossos maridos. Primeiro que isola o texto. Porque na Bíblia se exige mais do homem no casamento que na mulher. A Bíblia manda o homem se entregar à mulher e não a mulher se entregar ao homem. A Bíblia manda o homem até dar a sua vida pela mulher e não manda a mulher dar a vida pelo homem. A Bíblia manda o homem amar a mulher. As regras para o homem no casamento são mais duras do que para a mulher. E a obediência da mulher para o homem não é uma obediência cega de um ditador. É obedecer o projeto, obedecer o ideal. Obedecer porque o homem exerce a liderança. Porque toda organização que não tem uma liderança, ela se esculhamba. Até a quitanda do seu Manel, que não tiver liderança, vai para o Beleléu. Então, por princípio organizacional, Deus colocou o homem como liderança. Mas não é uma liderança para massacrar a mulher. Porque o que a Bíblia diz? Que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aqui está o parâmetro. Por algum acaso, Jesus massacra você? Você é a igreja. Você é massacrado por Jesus? Por algum acaso, Jesus pisa na tua cabeça? Então, olha, a relação do homem no casamento com a mulher é que ele tem que se entregar a ela e amar como Cristo amou. Então, ele tem que ser um instrumento para realizar aquela mulher.
E porque a Bíblia manda o homem amar a mulher, porque Deus fez homem e mulher, e sabe que a mulher que é amada vai devolver ao cara com uma dimensão muito maior o amor. Os parâmetros para um casamento abençoado é esse. Agora eu vou dizer uma coisa que você pode achar doideira, mas eu vou te falar para você entender. Como o casamento é comparado, o relacionamento de Cristo com a igreja. Escute essa declaração que eu vou fazer, já estou no finalzinho aqui. A êxtase do prazer sexual, que dura alguns segundos, é uma figura, uma pincelada, um sinal da êxtase que vai ser da igreja com Cristo na eternidade. Você já parou para entender a analogia de Cristo com a igreja, do casamento do homem com a mulher? Então, o prazer que a mulher e o homem têm, que algumas pinceladas de segundos, é uma prefiguração do prazer que vai durar a eternidade. Isso é incrível, isso é espetacular. Agora preste atenção a isso que eu vou falar. O alerta que eu vou dar. Falei para os jovens e vou repetir para toda a igreja. As 4 necessidades fundamentais de sobrevivência do ser humano. Sem elas, o ser humano morre. Fome, sede, sono e descanso. Aqui estão as 4 necessidades fundamentais do ser humano. Se não suprir isso, morre. Ué, e o sexo? Não. Significa que um ser humano pode viver sem sexo. Então, o que isso me diz? Que você que é solteiro pode se aguentar e esperar a hora de casar, porque não vai morrer. Que você que é viúvo pode se aguentar até se casar de novo. Que você que é divorciada ou divorciado pode se segurar até casar de novo. Que você que chegou na igreja, mas antes tinha uma vida devassa, antes tinha uma vida de relação sexual com quem não era marido, não tinha compromisso com ninguém, mas tinha uma vida sexual ativa, e agora chegou na igreja, você pode segurar a tua onda até se casar para poder praticar sexo à luz daquilo que a Bíblia diz que é o normal e o ideal de Deus. Não tem desculpa nenhuma. Eu não consigo. Eu não consigo. Consegue sim. Porque você pode dominar, porque você tem uma coisa chamada impulso, que você pode frear. Você pode ceder a tua vontade para qualquer coisa. E você pode dizer não para você. É tão espetacular, porque se o sexo fosse necessidade fundamental de sobrevivência, meu irmão, eu garanto para você que a Bíblia dizer, seres humanos mantenham relações sexuais. Pum, e acabou o papo. Mas não, porque foi Deus que criou o homem. Ele estabeleceu o ser humano, ele sabe quais são suas necessidades fundamentais. Se você deixar de beber água, morre. Se você deixar de se alimentar, morre. Se você não dormir, morre. Se você não descansar, morre. Mas se você não praticar sexo, você não morre. Qual é a desculpa? Sabe qual é a desculpa? Não tem. É a prática do pecado. De uma sociedade hedonista, que o que vale é o prazer e não mede consequências. Que Deus guarde a sua igreja. Que Deus guarde você, filha, filho. Você que é jovem, você que não é casado, segura a tua onda, porque Deus tem o melhor para você. Segura a tua onda. Ou você acha que eu cheguei aqui com 60 anos? Eu também já fui jovem, como o teu pai e tua mãe. E eu dizer para você que eu não tive vontade de traçar aquela irmã algumas vezes antes de casar, eu vou ser mentiroso. Ou tu acha que não? Não, irmã Elisete, aleluia. Meu irmão, eu tinha vontade de traçar a irmã várias vezes. Mas não posso, é pecado, eu vou me prostituir, não posso fazer isso, mesmo tendo muita vontade para fazer. Não era pouca, não. De vez em quando a irmã tinha que fazer quase samurai. Epa, sai daqui, segura.
porque eu era igual a ninja, atacava. Não, sai daqui. Hã? Eu, não posso. Não posso fazer. Que conversa fiada é essa? Você está indo por essa sociedade sem limite, destruindo tudo que é valor, destruindo tudo que é base, para fazer uma sociedade toda deturpada para destruir a família. E vem para cá com essa conversa. Você está praticando sexo? Hã? Como solteiro? Está praticando sexo com a pessoa do mesmo sexo? É porque você quer. Você tem um comportamento que você adquiriu por algumas informações. Ou modelo de imitação, ou violência na área. Não, eu nasci assim. Nasceu o quê? Você só nasceu macho ou fêmea? É o que você nasceu. Qualquer outro comportamento você pode adquirir, e não só sexual. Mas que Deus te guarde. Viva a vida, meu filho. Como disse mesmo Salomão, te alegre com a mulher da tua mocidade. Bota para quebrar com essa santa aí. Larga-lhe o aço em cima. Chega hoje, ela diz, meu Deus, podia ser assim antes, meu senhor. Mas demorou, mas chegou. Não custa nada. Não. Deixa de ser bobo, rapaz. O ser humano muda. Se atualize, se contextualize, meu irmão. Essa irmã está doida para tu arregaçar ela. E tu fica cheio de dedo de besteira, igual um bobalhão. E a mulher dizendo, miserável, vem, miserável, vem. Passa o trator e o cerol. E eu quero, vamos orar aqui, minha irmã. Senhor, aqui está a tua serva. Vai falar língua estranha em outro lugar, rapaz. Fala com a língua, não é língua estranha, não. Vamos deixar de conversa. Deus guarde as famílias da igreja. Deus guarde teu casamento. Deus guarde você, moça. Te preserva, porque Deus tem um príncipe para você e não esse vagabundo que quer te usar. Deus tem uma princesa para você, meu filho, e não essa à toa aí. Segura a tua onda, que Deus vai te abençoar. Você vai construir uma família, vai ser feliz, vai cumprir o ideal de Deus e vai ser abençoado em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Ei, Silvio, estou de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Silas Malafaia é carioca de nascimento, mas abraçou uma fé que ultrapassa fronteiras. Malafaia tem o dom da palavra, poder que ele exerce há quase 30 anos em programas de televisão transmitidos aqui, nos Estados Unidos, Europa e África. É líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e combate abertamente a homossexualidade e o aborto. Silas trouxe esses temas para as últimas campanhas eleitorais, o que lhe rendeu alguns processos e muita publicidade. Recentemente, ele foi citado pela revista americana Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil. Não deixou por menos, disse que vai ferrar a Forbes. Pastor, antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. É que agradeço. Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes. Sim. Que é recentíssima. A revista publicou que o senhor está em terceiro lugar entre os pastores evangélicos mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal avaliada em 150 milhões de dólares, que dá, em números brasileiros, 300 milhões de reais. E o senhor contestou essa informação. Sim. Deixa eu te falar, Gabi. Safado, sem vergonha, bandido, caluniador, tem tudo que é lugar. Pastor, padre, jornalista, tem tudo que é lugar. Quando a Forbes faz uma declaração dessa, não é uma declaraçãozinha qualquer. Eu vivo de quê? Eu vivo de que pessoas acreditem em mim para darem ofertas, é verdade? Porque eu sou um pouco diferente de outros pastores. As ofertas que eu recebo é mais de gente que não é da minha igreja. Eu sou pastor de igreja há 2 anos e meio. Então, há 30 anos eu sou conferencista e tenho programas de TV e recebo verbas de pessoas que não me conhecem de perto. 80% são evangélicos e 20% é gente de tudo que é religião. Então, quando eles falam isso,
O que subentende? O ser humano é um ser inteligente, que raciocina, que pensa. Peraí, esse cara tem 300 milhões, está roubando de gente. Não, roubando não. Está metendo a mão. Mas eu gosto de ser, desculpa, eu sou muito franco. Esse cara está com essa grana toda porque está metendo a mão em alguma coisa. Aí vamos lá. Onde é que está a mentira e a safadeza? Primeiro, minha declaração do imposto de renda, eu vou fazer porque você tem credibilidade. Estou sendo honesto. Se eu tivesse no outro programa, um outro jornalista, mas como você é uma jornalista de muita credibilidade, então exclusivamente aqui para você, aqui, e no meu programa de TV. Porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, eu tenho aqui o espelho de bens do meu imposto de renda. Está aqui, coisa sigilosa que ninguém dá, ninguém abre. Eu estou aqui com ele. O meu imposto de renda, depois você pode olhar o final, onde diz sobre o patrimônio que eu tenho, é 4 milhões de reais. Nesses 4 milhões de reais, tem 2 milhões do capital da editora Central Gospel, porque você é obrigado a declarar o capital, né? Quando você abre uma empresa, qual é o capital dessa empresa? Então, isso entra no imposto de renda. Então, eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Comprei por $149 mil para pagar em 30 anos. Se eu pegar esse patrimônio atualizado, porque você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou. Mas se eu pegar isso e atualizar o valor que vale a minha casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui de patrimônio atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio, ok? Aqui tem 4 milhões porque tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar, então o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, eu acho que ele vai perder o emprego, porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá. Porque eu acho uma safadeza você denegrir, porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia, que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Há 25 anos eu vivo de quê? Como conferencista, eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda, e da minha editora. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, eu vendi mais de 1 milhão de livros meus por ano. Mais de 1 milhão. Eu sou o pastor que mais vendo livros, eu sou o pastor que mais vendo palestras em DVD e em CD. Então, eu não posso aceitar que uns caras venham dizer uma coisa com o objetivo, que esse é o objetivo, é colocar um bloqueio na sociedade, que tudo que é pastor, o que ele tem, ou foi roubado dos fiéis, que é um bando, desculpa a expressão, de otários, certo? Então, eu fiquei nervoso com esse negócio. Eu vou contestar um pouco. A revista Forbes é uma revista que trata basicamente de fortunas. Não é novo, é associado à religião, a todas as religiões, digamos. Não estou isentando a católica. As religiões são associadas a fortunas. No caso da evangélica, associada ao dízimo pago pelos fiéis. E aí levanta-se a questão sempre, tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc. e tal, que sustenta as igrejas. O católico também vem com dízimo. Também, estou dizendo. Também é dízimo também. Não é obrigatório, mas tem. Verdade. Não é obrigatório. Sim. Agora, no caso, esse interesse por essas fortunas que aparecem nas pessoas associadas à religião, por que não seriam do interesse da Forbes? Ela trata de outras fortunas, ela trata de fortunas de muita gente. Ela cita o Ike como o Ike Batista, ela cita todo mundo. Por que não citaria os brasileiros associados à religião? E mais, a revista se defendeu citando fontes. Ela disse Ministério Público, mentira, Polícia Federal, mentira, e imprensa. Mentira, primeiro. Nunca, não tem um dado. Na imprensa, seja jornais ou revistas, não tem um dado para ele declarar que eu tenho 300 milhões. 2, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são instituições de muita credibilidade, legalmente, eles não têm autoridade de falar nada de ninguém. Só tem um órgão, Receita Federal. E que, para falar do que eu tenho, um juiz tem que autorizar. Porque sigilo fiscal
sigilo de patrimônios, sigilos bancários, só um juiz pode quebrar. Então eu disse para você, a Forbes pode falar da fortuna de qualquer um, mas fale dos que tem. Quando ele diz que eu tenho 300 milhões de reais, o que a pessoa vai associar? É o ser humano, o cérebro humano, o ser humano, ele é um ser que diferencia dos animais, porque ele tem inteligência e percepção, ele faz associações. Então diz assim, pô, esse malandro aí, esse vagabundo aí, tem 300 milhões porque roubou os fiéis. Então essa é a ideia. E eu não vou receber fama daquilo que eu não tenho, porque para o milionário, Gabi, para o empresário sair, olha, eu estou entre os 100 mais ricos do mundo. Isso dá até crédito para o cara. Os bancos, pô, esse cara aqui está entre os milionários. Para mim é o contrário, o efeito é negativo. Mas, o pastor, você não devia estar fazendo esse tipo de não defesa da teologia da prosperidade. Não, diferente. Aí vem cá. Quem disse? Existe uma coisa, existe o besterol da teologia da prosperidade, existe a teologia da prosperidade da Bíblia. Então explica pra gente. Eu explico para você qual é o besterol da teologia da prosperidade. Olha, vem para Deus que você vai ficar rico, vem para Deus que se você tem um emprego você vai ser patrão, venha para Deus que você vai ter um monte de casa. Então, isso é o besterol da teologia da prosperidade. Agora, a prosperidade está em toda a Bíblia. E o cerne da prosperidade diz assim, bem, pastor, me diga uma coisa que a Bíblia mostra que a pessoa pode ser próspera. Ou então, o que faz uma pessoa ser próspera à luz da Bíblia? A Bíblia diz que prosperidade é obedecer às leis de Deus. Tem um salmo, que é o Salmo 112, que diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que obedece os seus mandamentos. A sua geração será poderosa, a sua descendência será grande na terra, fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua descendência permanece para sempre. O Salmo 1, que é um salmo muito lindo, que diz que aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, olha o que diz o salmo, é muito interessante. É como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Eu sou a favor da prosperidade. Eu prego prosperidade. Eu não prego besterol. Porque prosperidade não é só finanças. Prosperidade envolve bem-estar. Prosperidade, você viver bem. Tem um monte de coisa junto. Mas a minha pergunta é, os seus fiéis, os mais simples, porque eu sei, todo mundo, você tem fiéis também que são poderosos. Todos os níveis sociais eu tenho. E que fazem doações poderosas e sabem o que estão fazendo e querem fazer isso e podem fazer isso. Agora, quando você fala, eu às vezes misturo você e senhor. Você, pelo amor de Jesus. Quando você fala quando você divaga em cima dessa teoria da prosperidade, você de alguma maneira não leva o povo, o fiel, a crer que dando o dízimo a vida dele vai melhorar? Bem, deixa eu te dizer, não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Sim, mas... Eu não digo, existe uma coisa, a Bíblia, como qualquer coisa na vida, como qualquer ideologia ou religião, os comunistas, ou a ideologia ateísta, ele crê naquilo, ok? Quando você crê, existem um conjunto de crenças e valores que estão arraigados ali. Então, quando eu digo para o meu fiel que ele vai dar dízimo e oferta para ser rico, eu estou falando uma mentira. Agora, quando eu digo para o meu fiel que ele está dando oferta e dízimo porque Deus vai abençoá-lo, é uma verdade. Porque é isso que a Bíblia me aponta. Eu não posso declarar, e nunca declarei isso, que eu não sou tolo, eu tenho um certo conhecimento, eu tenho uma certa formação teológica, e venho de uma família muito tradicional de formação teológica, meus pais são pioneiros no ensino teológico, e também gente da área da educação. Você, além do mais, é formado em psicologia. Sou psicólogo. Então, deixa eu te falar, se eu chegar para o meu fiel e dizer, minha gente, dá aqui o seu dízimo e a sua oferta, você vai ficar rico. Isso é uma afronta. Agora, quando eu digo para ele, se você for fiel naquilo que a Bíblia diz, Deus vai te abençoar. Porque aí eu digo assim... E aí não está... Não está, e eu te explico por quê. Não está passando uma ideia de que os seus desejos serão satisfeitos? Não. Escuta bem, a prosperidade, isso que eu digo, Gabi, se você falar que prosperidade, se um pastor falar que prosperidade é só dinheiro, ele está incorrendo num erro gravíssimo. Prosperidade, eu brinco, eu digo na igreja, sabe o que é prosperidade? Vou dar um exemplo bem simples e em tese. Você está aqui e ganha R$1.000, o cara da direita ganha 5.000, o da esquerda ganha 4.000 e você vive melhor do que eles.
você tem par na sua casa, você tem alegria de viver, você tem bem-estar, tem coisa emocional aqui, equilíbrio emocional, você não deve a agiota ganhando menos do que ele. Isso é prosperidade. Sim, eu sei. Mas agora... É isso que é prosperidade. Vamos e a gente tem que ensinar o povo a isso. Mas agora, vamos ser honestos. Sim. Honestíssimos. O dízimo... Esse dízimo de cada fiel, repetido e repetido, repetido, sustenta, e muito bem, as igrejas evangélicas. Como já sustentou melhor a Igreja Católica, mas sustenta. Então, vamos dizer que essa prosperidade chega mais para a igreja do que propriamente para o seu fiel. Vamos dizer, eu acho até um pouco herético, acho meio heresia, porque parece, afinal, que Deus protege mais a igreja do que o fiel dela. Eis aí um engano. E esse é o engano redondo de muitos. Eu vou falar de uma igreja que eu não tenho nada a ver com ela. Ok? Eu não tenho muitas discordâncias. Então, vamos lá. Eu vou usar outra que vai ficar mais fácil, porque todo mundo percebe. Você acha que o cara que é membro da Universal está dando oferta e dízimo apenas porque um cara muito inteligente, malandro, espetacular, fantástico, fenomenal, consegue persuadi-lo para que durante 10, 15, 20, 30 anos o cara dá dízimo, dá ofertas especiais e não tem nada de benefício? Deus trabalha com uma lei de recompensa. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda, ele diz assim, olha, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão na minha frente pelo prêmio. Você sabe que Deus, ele fala de uma lei de recompensa o tempo todo, porque Deus conhece o ser humano. Mas então, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? É o eu reino mostro do para céu. você, e você pode ir em qualquer igreja. Esse é o engano de muita gente. Você pode ir em qualquer igreja. Eu desafio imprensa, pode ir comigo. Chama, Silas, querida, escuta. mas muita não gente existe, já reclamou e já deu matéria dizendo que perdeu tudo. Então você faz o seguinte, você pega do universo, espera aí, vamos para a lei da probabilidade. Então, você tem um grupo, é assim que se faz as pesquisas. Você tem um grupo de 1000 pessoas, onde 30%, não vou nem ser mais, 30% abandonou a fé, reclamou que perdeu tudo. Agora, você tem um grupo de 1000 pessoas onde 1 ou 2 estão reclamando. Esse número, Gabriela, não é pastores, não somos nós, eu não mudo vida de ninguém, eu não transformo ninguém. A verdade é que Deus está interessado no bem-estar do homem. Então, o que eu digo para você é o seguinte, vai lá no povo. Como é que uma pessoa, Marília Gabriela, fica 30 anos numa igreja, 40 anos numa igreja, dando oferta e dízimo e não tem benefício nenhum. É um imbecil idiota. Não. Então, como é que é isso? O maior beneficiado são as pessoas e não a igreja. Eu acho que encontra um conforto, um tipo de conforto. Encontra muito mais. Bom, um conforto, um estímulo. Mas... Gabriela, Silas, você falar que alguém não vai ficar numa igreja por uma pessoa, eu garanto para você, quem está nos vendo aqui, está achando você muito mais interessante do que eu, porque existe uma capacidade de liderança, uma maneira de se expressar que faz um líder. Mas você não consegue segurar uma pessoa há 30, 40 anos dando dinheiro. Você até consegue isso para te seguir. Mas o cara dando bens... Agora, o que acontece? Vamos lá, quais são os graves problemas da sociedade? Drogas é um grave problema, correto? Um gravíssimo problema, que nem eles sabem o que vão fazer. Tá? Bebida, 1 em cada 4 jovens... É droga, eu quis separar, né? Porque a bebida é uma droga diferenciada, né? Muito diferente, a gente pensa que é mais leve, porque é legal. Então, você tem as drogas não licenciadas, boa a tua ajuda, e tem a droga legal, problemas. Quais são os problemas? O desarranjo familiar. Minha filha, a igreja trabalha para recuperar essas pessoas sem o Estado dar R$1 no de graça para o Estado. Então o cara, Gabi, nós temos essa experiência, o cara tem um único filho. Ele diz, eu daria tudo o que eu tenho para tirar esse cara da cocaína. Eu daria tudo o que eu tenho para tirar esse cara do crack. Eu daria tudo para tirar meu marido da bebida. Aí vai para a igreja. O filho volta, é restaurado. Quanto vale isso? É ele. Aí você vai perguntar a ele assim, eu fui beneficiado? Ele diz assim, se eu der o dinheiro todo que eu ganho, não paga, não é o que o pastor fez. Eu não gosto desse negócio de pastor. Pastor é apenas um condutor, mas o que Deus faz na vida das pessoas. Eu não faço nada, Gabi. Eu creio num Deus que faz. Ô Silas, mas agora, vou terminar esse bloco. Mas você anda de avião? Sim. Você é uma igreja que tem avião próprio, você citou um apartamento nos Estados Unidos, e em uma outra matéria que eu li sua, você dizia que alguns apartamentos apagaram há 30 anos.
Não, Você... um apartamento e esse que eu te informei está na minha declaração de imposto de renda. Alguns outros, mas não importa. E outros aqui no Brasil. Mas não importa. O meu, que não foi com dinheiro de igreja. Não estou dizendo que você não mereça. Você fez uma coisa convincente. Mas o que eu estou querendo dizer é se não é herético imaginar que você foi mais favorecido do que quem está esperando É porque também. você não conhece as ovelhas e os membros das igrejas, o que aconteceu na vida deles. Você não tem ideia disso. Vamos lá, estou chegando ao fim do primeiro bloco de frente com o pastor Silas Malafaia e a conversa está apenas começando. Eu já sabia que vinha bomba pela frente, ele é forte. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta e de frente com o pastor Silas Malafaia. Agora vem bomba. Vamos lá. O pastor, o Silas. No discurso de posse para o segundo mandato, o presidente americano Barack Obama disse textualmente: nossa jornada não estará completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer pessoa. Na sua igreja ele não teria sido reeleito. Na minha igreja, não. Ele não teria sido reeleito. Deixa eu falar sobre essa questão de homossexualismo. Homossexualidade. Isso, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento. Eu vou fazer uma definição. Tá, então vamos lá. É contestável. É contestável? Eu mando vir na genética. Quem é que pode dizer se alguém nasce gay ou não? Não é a psicologia, é a genética. A ciência que pode dizer, é igual o aborto. Quem é que pode dizer onde começa a vida? A biologia. Então, quem é que na ciência? Então, eu vou primeiro para... Bom, você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada, olha aqui. Deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é muito interessante. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Então, vou fazer uma definição de homossexualismo. Um homem e uma mulher. Homossexualidade. Não, homossexualismo, a prática. Eu posso falar homossexualismo ou a homossexualidade. Não tem... Não, é que o homossexualismo caracteriza doença. Não, mas eu não vejo como doença. Eu não vejo como comportamento, nada de doença. Então, a homossexualidade, um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Agora, vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Então, vamos para a genética. Gêmeos iguais, estou falando de genética, gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais, homozigóticos, são gêmeos iguais. Então, o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá. 35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então, como é que são iguais? Como é que nasce? Espera aí, eu estou falando de nascer homossexual. Eu estou falando de genética. Tá bom. Não tem uma fonte na genética... Não tem uma fonte, traços psíquicos, não sei o quê. Então, vamos lá, 46% passaram a ser homossexuais e eles não falam. O dia que eu falei isso, a partir do dia que foram violados e violentados... Então, você já está dando outro dado. Eu estou dando um dado. No geral, violentados por quem? Não, por parentes... Violentados por vizinhos. Não. Por ser heterossexuais. Bom, então vamos lá. Então, nascer. Nascer é o seguinte, eu vim a esse mundo e tenho essa vontade. Por que animais, e nós somos mais um na natureza, por que animais praticam não nascem homossexual? Praticam sexo com muitos animais, com animais do mesmo sexo e não são perturbados na outra sexualidade? E não é... Os animais
não são considerados uma prática homossexual. Vem cá. Porque não há olha a pergunta que você me fez. Olha a pergunta. Nós estamos conversando e disse assim, eu disse aqui, ninguém nasce homossexual. Foi a minha resposta aqui para você. Eu já disse que é contestável isso. Você diz que é contestável, eu digo, o que tem argumento. A ciência, o que é ciência? Tem que ter observação. Por que a evolução é teoria? Porque você não pode comprová-la na observação. Agora, então, escute. Eu vou passar... essa conversa não vai terminar nunca. E eu quero saber de você... Você quer saber, eu tenho que te responder. Eu quero saber qual é a tua questão com a homossexualidade. Não, eu vou te dizer qual é a questão. A minha questão aqui no Brasil é os direitos que eles querem em detrimento da coletividade. Quais são os direitos? Os direitos? Então eu vou dizer para você. Serem respeitados, não serem mortos e agredidos. Não, nada disso. Vamos lá, você está falando de mortos? Quando eles falam de números, que eu acho que ninguém deve morrer. Eu não quero que ninguém morra de nada. Mas quando eles utilizam números, é contra eles totalmente. Eu vou nessa do número já. Mas vamos aqui. O que eles querem na PLC 122? Número 1. Lá no artigo 20, parágrafo 5º, está dizendo o seguinte, que se um homossexual sofrer constrangimento vexatório de ordem ética, moral, filosófica, tá lá. Então, ok? 3 a 5 anos de cadeia. Então vamos para a Constituição. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado por convicções filosóficas, religiosas e políticas. Então quer dizer, o que é... No caso deles, que eles estão querendo ser tratados como os outros. O que é constrangimento filosófico? Quem é que define isso? Significa o quê? Se olhar para a cara de um homossexual mal, olha, você está me constrangendo filosoficamente. O que é isso? Que papo é esse? Pera aí um instantinho, O artigo 8 ali, né? É o que está lá. Artigo 20, parágrafo 5º. Não, você está aqui, ó. Não, eu tô com ela. Não, aqui, você quer que eu leia? Mas a interpretação que você está dando... a interpretação é o que tá aqui. O meu medo é que o que você fala com toda a propriedade e convicção possa... Como você disse, não tenho nada contra homossexuais, você já disse mais de uma vez. Não tenho nada, não quero que eles sofram violência, etc. Nenhuma, Salom. Mas acontece que não todas as pessoas têm a formação que você tem ou têm um tipo de disposição esclarecida. Você, falando com essa convicção e desta forma e com essa sua interpretação, pode eventualmente estar influenciando pessoas que vão sim praticar violências contra homossexuais. Então vamos cortar programas de televisão, vamos cortar novelas, vamos cortar filmes que tem ação, porque vai influenciar alguém a matar. Aí a sociedade para. Então a televisão vai ter que parar agora, vai ficar só Marília Gabriela. Porque tem entrevista. O cara que mata não vai poder mais filme na TV. Você acha que os homossexuais que pagam impostos, trabalham não têm direitos, os mesmos direitos que você tem? Eles têm. Se eu tomar um tapa na cara, é igual um homossexual tomar um tapa na cara. Se alguém me xingar, a lei tá igualzinha para eles. Se alguém xingar eles, é igual, filha. Não tem sido dessa maneira. Se não tem sido... Não tem sido. Se tivesse sido até agora, eles não estariam atrás de uma lei que os protegesse, eu vou dizer uma Silas. coisa. Eu fui ofendido com a suástica na reunião da comissão de cidadania, botaram o meu nome com a suástica, que é crime no Brasil. Eles querem uma lei para atacar, xingar, atingir quem eles querem, estarem protegidos acima de todos. Uma vírgula para eles. Então, eles não estão atrás apenas... Você quer ver uma outra? A linha B do artigo 8 da PLC 122. Ninguém pode impedir a afetividade de um homossexual, transgênicos, bissexuais. Este direito será dado aos demais cidadãos. Quer dizer, a preferência passou a ser deles. Então agora eu vou para o campo da realidade. O lugar do culto é protegido pela Constituição. Tá certo? Lugar do culto, lá dentro do culto. Ninguém entra, ninguém faz bagunça que vai dançar. O pátio da igreja não. Então o que significa que essa lei estiver aprovada? Se no pátio da minha igreja tiver um casal de homossexual se beijando e eu botar para fora, 3 a 5 anos de cadeia. O que eu vou dar esse mole para eles aonde? Nunca. Vem cá. Os seus fiéis, imagino, entre eles deve haver homossexuais. Que foram ou que estão buscando sair. Mas existem. Que estão buscando sair. Entre os pastores também. Se houver... Pela lei da probabilidade. Olha, se tiver pastor homossexual, Deus fala na Bíblia, adultério, homossexualismo, prostituição, o cara é passível de ser excluído daquela congregação. Então, se um pastor tiver um caso com uma mulher, ele perde o cargo de pastor. Se um
pastor tiver um caso de homossexualismo, ele perde o caso de pastor. Se um pastor for solteiro e tiver uma relação sexual com qualquer uma, vai perder o cargo. Então, a Bíblia trata do mesmo nível. Algum do fiel seu homossexual chegou a conversar com você sobre esse assunto ou não existe sequer conversa a respeito? É claro, pede socorro. Olha, a igreja está lotada de gente Você, clamando como por socorro. psicólogo, chegou à conclusão de que um homossexual deve e pode Ser realmente... Olha, eu vou pedir, desculpa a minha ousadia de falar com você. Um dia, Gabi, traga aqui Joide. É um pastor que foi travesti na Europa, está casado há 12 anos, que eu falando é uma coisa. Você tem que ver, ele tem foto, ele como travesti, bonitão, peitão, colchão, babababá, ele tem as fotos. Ouça alguém que foi reorientado. Você aceita que ele podia ser um bissexual? Não, conversa com ele pra você Não, ver. eu tô perguntando se você aceita que ele podia ser um bissexual. Pode ser um bissexual. Agora, mais o cara grave vai botar do que 380 de peito, vai botar bumbum e coxa e ser bissexual. Mas olha aqui, vem, não virou, depois não okay. casou e tudo? Casou. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você não acha outra vez, eu acho um pouco herético, que criaturas de Deus, digamos, sejam julgadas em nome de Deus? Que autoridade, que autorização deu ele para qualquer ser humano ficar julgando o outro nesse nível? A autoridade não é para julgar a pessoa. A autoridade da Bíblia é para condenar pecado. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos? Jesus falou mais. E por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Para mostrar o perigo que é ele e para quem vai para lá. Então, a Bíblia define o que é pecado. Então, eu não estou aqui para acusar A, B ou C, mas eu estou aqui para condenar o pecado. Então, na minha visão, ok? Da minha crença e valores, da minha visão espiritual, do que eu creio na Bíblia, a homossexualidade, o adultério, a prostituição são pecados claríssimos à luz da Bíblia. Então, um casamento que não der certo para você também tem que continuar lá para sempre. Não. Ou a pessoa não pode se separar e fazer outra família com outra pessoa. A Bíblia dá. Mas essa interpretação, essa interpretação é muito fortuita. Não. Quando você diz assim, eu estou aqui para defender a família. Tem vários divorciados. Mas quando você diz, eu estou aqui para defender a família, eu quero saber que família é essa, que conceito de família é esse, que desde a época de Cristo não foi revisto. Que conceito de família? Toda a história da civilização humana, toda a história, o que eu estou te falando é antropológico, sociológico e teológico. Toda a história da civilização humana está sustentada. Um homem, uma mulher e sua prole. Você está passando pela Grécia Antiga também. Filha, eu estou falando da história, é isso. Que tinha homossexuais, a história da humanidade é isso. É isso aqui. Na faculdade, eu acho uma Mas você sabe que tinha homossexuais sempre. Em todos os tempos, que desde que o homem, na época de Noé, quando Deus mandou o dilúvio, a depravação moral era de altíssimo grau. Deixa eu dizer uma coisa, Gabi. O que muda é a tecnologia. O homem é a mesma coisa, com suas loucuras, com seus desejos, é a mesma coisa. O que muda é a tecnologia. O ser humano é a mesma coisa. Então, presta atenção. A Bíblia, eu estou falando de Bíblia do que eu creio. Eu estou falando daquilo que eu creio e do que a Bíblia fala. A Bíblia é um livro para quem quer crer ou quem não quer crer, que é um direito de cada um. À medida que eu sigo aquele livro, certo? Que eu creio que é a palavra de Deus, porque é a única fonte de conhecimento filosófico, teológico, científico e vulgar. Não tem outro livro no mundo que tenha essas 4 fontes de conhecimento. Só a Bíblia, certo? Nenhuma verdade científica da Bíblia até hoje foi derrubada. Nenhuma delas. Então, quando uma pessoa, certo? Na igreja, uma pessoa... Estou falando da família. Vou voltar para a família. Então, a família nuclear... Na faculdade, é isso, tá aqui me lembrando o que eu estava falando. Na faculdade eu ouvi. Durante 5 anos, eu ouvi isso que eu vou te falar. A criança, quando nasce, o primeiro objeto de amor dela é a mãe. Ela faz ruptura dela com a mãe a partir da figura paterna. A partir da figura paterna, a criança faz diferenciação entre ela, a mãe e o mundo. Eu cansei de ouvir isso. Sabe de Freud, que tanto falam? Freud estudou o caso de uma paciente homossexual e descobriu que ela é homossexual pela relação dela com o pai. Manda rasgar o compêndio de Freud. Manda eles rasgarem. Tá lá, estudo de Freud. Ele reorientou a mulher e ela passou a ser heterossexual. Então vai dizer que não pode ser reorientado.
Quem disse que todo mundo... Eu não estou aqui, Gabi, eu não estou aqui para impedir ninguém de ser homossexual, eu não estou aqui para impedir ninguém de adulterar, eu não estou aqui para impedir ninguém de se prostituir, isso é problema de cada um. Olha, eu vou fazer vou propor um problema a você, que é contra, inclusive, o aborto, a legalização do aborto. Supondo que nasça uma criança e que a mãe dessa criança não vai poder criá-la. Um casal homossexual se dispõe a criar essa criatura, que senão vai ficar jogada à disposição do que seja, numa instituição que vai tratá-la mal. Você acha que ainda assim um casal homossexual não pode ter essa criança e fazer dela um belo cidadão, uma bela cidadã e criar um ser humano digno, com todos os seus direitos, com toda a sua inteligência, com toda a sua com todo o seu amor e compaixão pelo outro? Primeiro, tem mais na fila casais héteros esperando criança? Não, eu não estou perguntando isso para você, eu estou perguntando conceitualmente. Eu estou falando das novas famílias. Eu não acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, como um ser. Eu não acredito, porque eu acredito que Deus fez homem e mulher e esses seres é que se completam. E ó, tá na França, ninguém chamou de fundamentalista, hein? Silas, ninguém chamou de fundamentalista. As famílias eu não acredito nisso. Mudaram. Não, querida, a sociedade como um todo mudou. Vamos ver daqui mudou. a 50, 60 anos o que vai acontecer. Mudou tudo, daqui Silas. a 50, 60 anos. Mas daqui a 50, 60 anos, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer? Crianças que agora, que essa questão de adoção é agora nova, 10 anos, 12 anos, não tem mais do que 15 anos isso no mundo. Então, não adianta agora vir com fotografia de jornal e mostrar dois caras com uma criança feliz. Essa história para mim não me convence. Não estou falando só disso, estou falando de duas mulheres ou dois homens. Eu não acredito que dois homens e duas mulheres tenham capacidade para desenvolver um ser humano. Não acredito. Eu acredito que um homem e uma mulher... Eu não acredito nisso. Eu conheço muitas pessoas que foram criadas dessa forma. Daqui a uns 30 anos você pode me dizer alguma coisa. Você já está pré-julgando, Silas. Você é Deus, você está julgando e pré-julgando. Não, você está pré-julgando. Eu estou dizendo sobre o que eu aprendi. Você está dizendo que uma criança ali criada, daqui a 30 anos vai ser o quê? Eu não sei, tem minhas dúvidas. Ué, você está falando, vai ver o que vai acontecer. Assim como uma criança ser criada por leviano, um pai leviano, eu tenho minhas dúvidas sobre ela. Um pai bandido que bate na mulher. Tenho minhas dúvidas. Uma família que tem um pai maldito. Tenho minhas dúvidas. O que é que vai dar essa criança? Eu até acredito que o ser humano, por ele ser um ser inteligente, ele possa romper uma história e construir uma história nova. Não significa que filho de bandido vai ser bandido e filho de bacana vai ser bacana. Um cara pode romper a sua história para pior e para melhor. Agora, eu estou falando aqui na tese que você está me apresentando. Das novas famílias. Da tese. Eu posso defender as minhas teses com a maior veemência possível. E não significa que eu odeio as pessoas. Eu sou muito veemente para defender meus princípios. É meu jeito. Você mesmo já falou, eu sou polêmico, meu jeito. Eu defendo com muita vontade. Agora, eu amo profundamente. Uma vez um repórter perguntou assim para mim, pastor, vamos lá, se seu filho fosse homossexual, como é que o senhor agiria? Eu disse para ele, eu amaria 100% e discordaria dele 100%. Quem disse que amar é dizer amém? Você ia fazer um inferno da vida do seu filho. Não ia não. Eu ia mostrar a ele, eu ia tentar ajudá-lo com o meu amor. Sabe por quê, Gabi? O ser humano pensa que amar é falar que o outro quer ouvir. Supondo que ele não conseguisse... Vai continuar o caminho dele. E você ia continuar enlouquecendo seu filho. Não, isso aí você me julga. Agora você falou isso. Eu disse você que falou, eu vou discordar 100%. Eu vou discordar mesmo? Olha, o filho de a mãe de um bandido vai na cadeia e eu tenho trabalhos em penitenciária, o filho é assassino, fascina. Ela o ama profundamente. Agora, pergunta se ela concorda 1 milímetro com aquilo. Concordar com uma prática é uma coisa, amar a pessoa é outra. Eu amo os homossexuais, mas discordo 100% de suas práticas. Então repita isso, por favor. Eu amo isso, eles sabem. Não, diga de boca cheia. Não, eles sabem, eles não são bobinhos, não. Eles sabem. Então diga. Eu amo os homossexuais, como amo os bandidos, amo assassinos, vambora, eu aumento o leque, porque eu amo, porque o ser humano, Gabi, o ser humano é a coisa mais importante. Você está colocando o homossexual lá de bandido assassino, todas as pessoas, não, mas para dizer, olha, eu não gosto de uma prática, então estou dizendo para você. Peraí, vamos lá, vamos parar aqui, porque nós temos mais um bloco pela frente. E eu juro que não vou bater nele. E ele não vou deixar que bata em mim, não. Estamos terminando mais um bloco de frente com o pastor Silas Malafaia. Nós voltamos já já. De frente com Gabi. De frente com Gabi.
De volta de frente com o pastor Silas Malafaia. Silas, nós temos 3 minutos, porque estouramos todo o nosso tempo anteriormente. Eu queria falar sobre, primeiro, política e religião. Caminham bem juntas? Você acha... nós temos um Estado laico. Sim. Agora, os evangélicos É laico, têm... mas não é laicista. O Vai Estado daí é laico, que... mas não é laicista. Vai daí que... Vai daí que, assim como um ateísta pode, com as suas convicções, trafegar na política, eu também com as minhas convicções religiosas posso. O que eu não posso é querer fazer com que a minha religião seja dominante, entre pela goela das pessoas. Agora, eu como cidadão, porque o que você é e eu sou? Mas você Qualquer não quer ser cidadão, político, por exemplo. De jeito nenhum. Nunca serei. Mas quer Nunca. influenciar na política. Com toda certeza. Não só na política, na sociedade. Olha, Silas, vamos falar agora. Eu li uma matéria recentemente sobre a formação de novos pastores. O catolicismo investe muito na orientação de padres, que leva, em média, 5 anos para se formar, né, um padre. Como é a formação na sua igreja? Na minha igreja, o pastor, né, para eu poder consagrar o camarada pastor, no mínimo, no baratinho, ele tem que ter um 2º grau, com um curso básico teológico, no mínimo. E O curso básico é o quê? É um curso 2 de anos? 2 anos, é um curso básico. E na igreja eu tenho um curso para prepará-lo, que também é um curso, não é de muito tempo, leva aí uns 4, 5 meses, para poder dizer para ele o que a igreja pensa, o que a gente é, como é que é. Isso é o seguinte, é uma caminhada para eu chegar, porque esse é o meu sonho, para eu chegar no nível, agora ainda não dá, não cabe, não tenho como fazer isso, mas na minha igreja já vai chegar para o cara ser pastor, vai ter que ter um bacharelado de teologia para ele poder ser pastor. Biblicamente falando, o pastor ele tem que ser um vocacionado por Deus. E ele tem que buscar se preparar para o exercício daquela vocação que ele deu. A minha igreja é uma igreja muito fincada na palavra, isso é. Lá não tem blá 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 de conversinha fiada. O cara tem que abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia. Então requer nele preparo e conhecimento e pesquisa. Agora, Silas, eu quero eu juro, nenhuma capciosidade na pergunta. Quero que você me responda honestamente. E estamos pensando amplo, estamos pensando de sobrevivência e tempos. Eu sei que é uma profissão hoje bem assalariada. Esses meninos, você já disse que um pastor ganha de... 4 a 22 mil na minha igreja. E aí, as igrejas têm se desmembrado e têm surgido novas igrejas. É um bom negócio? Não, como negócio não é bom. Vou te explicar por quê. Não é negócio. Porque as igrejas, Gabi, é o seguinte, tem gente enganada aí pra caramba. Quando alguém me vê, ou quando alguém vê aí R.R. Soares, Valdemiro, Macedo, é igualzinho, tá vendo, o Cristiano Ronaldo no futebol. Existe uma meia dúzia de pastores de alto nível, de salário e tudo. Mas a grande massa de pastores evangélicos no país não ganham mais do que 5 salários. É isso que muita gente está enganado. Existe, como em todo, por exemplo... Mas as igrejas são ricas. Por exemplo, elas têm nem todas, sede em todo o país. Nem todas a as sua igrejas. tem A minha é uma quantas? igreja, a minha tem 120 igrejas, 70 são alugadas, 50 são próprias, 70 são propriedades alugadas. Eu sou um camarada visionário que quero fazer com que meu pastor desempenhe a sua função com dignidade. Eu não quero que ele fique preocupado com escola de filho, com comida em casa, para ele poder dar atenção àquela ovelha. Então, eu quero dar dignidade ao cara. Mas, Gabi, o que tem de pastor nesse país que ganha 1.000 conto, que ganha R$1.500, vocês não têm ideia. É porque a mídia, quando olha, é igual, com todo respeito, sem querer saber nada, é igual a você. Você é top como jornalista, mas tem um monte de jornalista aí, que não vou falar, que só Deus sabe quanto eles ganham. Mas eu estou dizendo, a perspectiva dos que começam a chegar a ser Silas Malafaia. Não é. Ele ganha 1.500, mas ele está lá. É uma perspectiva. Mas não é, porque para ele poder... Eu ainda não... Eu abdiquei do salário da minha igreja. Eu, pessoalmente, certo? A minha igreja é uma igreja que paga muito bem a pastor presidente. Então, ele sabe que para chegar num nível grande, ele vai ter que presidir uma organização. E aí é que está enganado. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E não vai ser brincadeira ele presidir uma organização. Você alguma vez na vida passou pela Igreja Católica? Teve alguma passagem pela Igreja Católica? Não. O Papa representa alguma coisa para você? Não, é um líder de uma religião, apenas isso. Com respeito seu? Eu respeito porque é um líder de uma religião, eu tenho que respeitar. Agora, não reconhecemos ele como sucessor de Cristo, não reconhecemos esse reconhecimento, nós não damos a ele. Existe um sucessor de Cristo?
O sucessor de Cristo são seus discípulos, que ele mandou a gente aqui na terra imitá-lo e pregar o que ele deixou. Não tem uma pessoa, ele não deixou esse cara aqui vai comandar. Não teve essa. E outra, se Pedro foi sucessor de Cristo, esqueceram de avisar eles que Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Devia de liberar eles para casarem. Mas vamos embora, é outra história. Outra história também que devia ter homossexual à beça naquela época. Podia ter, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Estamos terminando mais um bloco de frente com o pastor Silas Malafaia. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta para a parte final de frente com o pastor Silas Malafaia. Esporte você praticou na vida ou não? Pereba jogando bola. Sou ruim de Que bola. pereba? Pereba é ruim, é o cara ruim. ruim. Sempre joguei, gosto de futebol, mas sou ruim. Mas vamos ver lá agora. Bate-bola, jogo rápido, tá bom? Divórcio. Sou contra, Casamento sou a favor. e morar junto. Sou contra, Por quê? a não ser que seja casado, sou contra. Tudo que sai fora da legalidade do casamento, sou contra. Mas Você está me perguntando, eu estou respondendo, sou contra. judaísmo, É o antecessor do cristianismo. O judaísmo foi fundamental para chegar até o cristianismo. Por isso que nós ainda temos o Antigo Testamento na Bíblia. islamismo, Eu acredito de um radicalismo muito horroroso para o que a gente chama de religião. você não está falando de radicalismo não, né? Não, tô Na falando minha de- frente agora. Eu tô Vou deixar- falando de vou deixar radicalismo, passar. que Vou manda matar, Bom. que não aceita os outros. É isso que eu estou falando, para matar, não aceitar. Quem disse que a sociedade a gente aceita todo mundo? Bom, Ué, ok. quer dizer que ser bacana é aceitar todo mundo? É isso que é o bacana? É ter um olhar condescendente não, é para aceitar com o outro. todo É mundo? entender. Você que é psicólogo devia entender isso. Não, vamos começar a brigar de assim, novo. Não, né? A vida não é assim, não. Parada gay, então. Diga pra mim. Parada gay é uma publicidade acerca de algo que eles estão mentindo o tempo todo e que a Folha de São Paulo fez a casa cair, sobre o número. Silas Malafaia por Silas Malafaia. Eu sou o seguinte, eu acho que de vez em quando eu sou chato, de vez em quando eu sou muito duro para questionar as coisas, assim, no embate eu podia muitas vezes... Não é aqui com você. Muitas vezes eu falo alto demais, quando eu estou num embate eu podia falar mais baixo. Minha esposa diz, Silas, diminui um pouco o volume. Minha esposa diz assim. Mas acho que eu sou idealista, eu tenho ideais e eu não abro mão da família, que é a coisa mais... é a base de sustentáculo da sociedade. Aí eu vou dizer uma palavra espiritual, do mundo espiritual. O maior interessado em destruir a família é o diabo, porque quando ele destrói a família, ele desarruma toda a sociedade. Crack, cocaína, bebida. Vai lá numa análise bem profunda se não tem uma participação dessa história da família. A família é uma coisa muito, muito importante. Olha aqui. Obrigada pela entrevista. Deus te abençoe, viu? Meu desejo é que esse Deus que eu creio se revele cada vez mais a você e que as pessoas que estão nos assistindo, eu não conheço as pessoas, não sei o que está acontecendo com elas, mas se você me permitir, eu quero liberar uma palavra. Talvez precisando de cura, talvez gente sem paz, talvez gente perturbada com as coisas da vida, que Deus se manifesta a você, trazendo paz, alegria e equilíbrio. Que o meu, que eu não sei se é o mesmo seu, te perdoe. Ah, Ele me perdoa, porque eu sou pecador. Obrigada, Silas. A gente se vê aqui no próximo programa. Até lá.